E aí, tudo bem? Continuando então a discussão sobre superfícies, eu quero entrar agora com você no assunto de quádrica. A gente vai falar sobre superfícies quádricas. E a gente normalmente começa falando de superfícies quádricas partindo dos conceitos construídos sobre superfícies de revolução. E aqui nesse vídeo a minha intenção é te mostrar algumas superfícies quádricas, não todas. Esse vai ser um vídeo mais qualitativo para a gente enxergar essa construção da superfície, de onde ela surge. E se eu fosse partir quádrica por quádrica em torno de cada um dos eixos, ia ficar um vídeo muito longo, Então eu vou ver quádrica por quádrica separado, pelo menos algumas, ou talvez a maioria, ou talvez todas. Mas nesse vídeo aqui a intenção vai ser a gente discutir mesmo a construção e como é que essa quádrica surge, como é que a superfície surge a partir de uma revolução, de alguma curva num dos planos. E essa curva, então, revoluciona em torno de um dos eixos e a gente tem essa quádrica, superfície quádrica que eu quero apresentar aqui para vocês. Como eu disse, então, algumas superfícies, não todas, mas a gente vai desenvolver o conceito aqui, desenvolver a ideia. E então eu vou começar pela seguinte curva. Vamos pensar aqui, por exemplo, nessa circunferência. Uma circunferência de raio 2 que ela está no plano XY. Vou botar aqui nessa visualização. Eu separei aqui visualmente a parte de baixo negativa, com coordenada y negativa dessa circunferência, da parte de cima, que tem coordenada y positiva. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, unicamente essa parte aqui de cima. Ou seja, as partes dessa circunferência de raio 2, que está no plano XY, centrada na origem, e eu vou pegar só essa parte com coordenada y positiva. E então vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa curva, que está no plano XY, eu vou fazer ela revolucionar em torno desse eixo vermelho, que é o eixo X, e gerar uma superfície de revolução. Então, fazendo isso, você vai observar essa superfície se formando aí. Se eu fizer a revolução completa, para terminar de traçar a superfície, a gente tem essa superfície quádrica, que eu acho que não deve ser estranho para você. Essa é uma esfera. A gente chama essa superfície quádrica, essa superfície de revolução, que é uma das quádricas que a gente vai ver aqui nesse vídeo, de esfera. E sendo que aqui, então, eu construí a esfera como uma superfície de revolução dessa meia circunferência aqui, deixa eu voltar para essa visualização, dessa meia circunferência em torno do eixo X. Nada impede que eu pegasse a circunferência de baixo também, fizesse a revolução em torno do X, ou que eu pegasse essa circunferência com esse pedaço positivo aqui, do eixo Y, e esse pedaço negativo do eixo Y, ficando com coordenadas positivas só do X, e aí, dessa vez, girasse em torno do Y. O que acontece é que existe mais uma maneira da gente construir essa esfera. Aqui eu estou construindo de uma das maneiras possíveis, que é então pegando essa curva e revolucionando em torno do eixo X e gerando essa superfície aí. Então a primeira das quádricas que a gente está vendo aqui é a esfera. Deixa eu omitir aqui então agora essa curva. Então a primeira quádrica, ok, concluída. E agora então, bom, a gente viu a esfera, vamos ver uma outra quádrica. Vamos ver o elipsoide. E, seguindo essa mesma ideia da superfície da esfera, acho que eu tenho um elipsoide aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, a gente tem a elipse, está aqui. Essa é uma elipse também aqui eu coloquei no plano XY, não precisava ser, mas eu coloquei essa elipse no plano XY, centrada na origem, com eixo maior na direção do X, valendo 3, aqui esse A dela vale 3 e o B vale 2. Pelo menos visualmente, acho que foi isso que eu construí e foi. O A é 3 e o B é 2. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar então, da mesma forma que na circunferência, eu vou pegar só uma parte, só a parte de cima aqui, por exemplo. Vou pegar essa curva, só essa parte de cima, com coordenada y positiva. Então eu estou pegando meio que meia elipse. E a ideia é também construir a superfície de revolução dessa curva aqui em torno do eixo X. Poderia escolher de outra maneira para revolucionar em torno de outro eixo? Poderia, teria uma outra elipse, a não ser que eu troque os valores para ajustar, mas aqui não interessa, O objetivo é mais a visualização do problema mesmo. E então eu vou seguir a mesma ideia da circunferência e vou fazer isso. Bom, fazer a revolução dessa meia elipse em torno do eixo X. Então, quando eu faço isso,
Deixa eu colocar o mouse aqui. Essa superfície que você vê se formando, essa superfície de revolução, a gente chama de elipsoide. Então, esse cara aqui é um elipsoide. O elipsoide pode ser construído, né, dessa maneira que eu estou mostrando para você, e ele então pode ser construído e visualizado enquanto uma superfície de revolução. Então, eu revolucionei a metade de uma elipse em torno do eixo X, e da mesma forma que na esfera, eu poderia estar revolucionando a outra parte da elipse em torno de outro eixo, com os devidos ajustes. Então, não existe uma só maneira de enxergar a construção da elipse, não em torno de um único eixo. Aqui eu fiz em torno do eixo X, só para critério de visualização. Então, enquanto a gente tem a elipse no 2D, a gente tem o elipsoide no 3D. E daí, mais uma vez, para você enxergar esse movimento, estou aqui removendo os valores do n, e aqui voltando os valores do n. Então, a revolução dessa meia elipse forma essa superfície de revolução, esse elipsoide. Então, revolução de metade de uma elipse formou o elipsoide, que eu posso esconder isso aqui. E o elipsoide, então, concluído. E mais uma superfície de revolução, que talvez seja interessante da gente ver, eu vou marcar o paraboloide. E aí, o paraboloide, eu vou mostrar mais de um, porque ele é fácil de fazer. Deixa eu ver esse paraboloide aqui, por exemplo. Vou pegar essa curva. Pode ser essa aqui. Vou começar por esse paraboloide aqui. Então, esse aqui é o paraboloide em torno do eixo Y. Deixa eu marcar esse cara aqui, então, assim. Então, a ideia é a seguinte. Aqui, deixa eu colocar também a visualização do plano XY. Aí, dessa vez, para mudar, né, eu estou começando por esse aqui. Aqui eu estou colocando meia parábola, metade de uma parábola. Então, só escolhi aqui as coordenadas, os pontos da parábola com coordenada x positiva, e aqui para essa parábola o y fica positivo também. Eu poderia talvez mostrar a equação, mas nem é muito meu interesse isso, né? Aqui eu fiz a parábola, na verdade, x ao quadrado, né? Mas vai funcionar para qualquer parábola se desenvolvida dentro dessa ideia. Então, o que eu vou fazer, deixa eu voltar aqui para a perspectiva 3D, essa parábola, então, ela está no plano XY, né? Eu vou fazer, então, essa parábola ela girar em torno do eixo Y. Deixa eu ver se eu escolhi a parábola certa. Escolhi. Então, conforme ela gira, ou ela revoluciona em torno do eixo Y, a gente tem essa superfície de revolução, que é, então, a revolução da metade de uma parábola em torno do eixo Y. E aí a gente tem essa superfície. Deixa eu fazer o seguinte, jogar aqui. A gente tem essa superfície chamada de paraboloide. E aqui, em particular, eu estou exibindo para você um paraboloide que se formou pela revolução em torno do eixo Y. Deixa eu colocar para girar aqui para ter essa perspectiva 3D. Então, esse aqui é um paraboloide. E é um paraboloide que revolução de metade de uma parábola em torno do eixo Y. Paraboloide, vamos dizer assim, voltado para o eixo Y, né? O eixo Y está interno a esse paraboloide. E para justificar o que eu falei inicialmente, né, que não é a única maneira de você criar um paraboloide, eu vou observar também aqui um outro. Vamos ver o seguinte. Deixa eu pegar, ao invés de usar essa parábola aqui, deixa eu voltar para a perspectiva desse plano XY. Vou usar essa parábola aqui, que você não está vendo, mas se eu girar dessa maneira você vai ver. Essa parábola, então, ela está no plano YZ, não, no plano... Isso, XZ. Aqui eu peguei uma parábola que está no plano XZ, né? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu vou marcar aqui e vou pedir essa superfície de revolução. Poderia ter zerado esse valor aqui primeiro, né? Deixa eu zerar esse valor primeiro. E vou fazer o seguinte. Então, visualizar a revolução dessa curva, que é uma parábola no plano XZ, certo? Uma parábola aqui voltada, né, com cavidade voltada para o eixo X, né? Só que, veja bem, eu estou pegando metade dessa parábola. Também a parábola x ao quadrado. Na verdade, aqui seria a parábola x é igual a z ao quadrado, né? Mas eu estou pegando só metade dessa parábola. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer essa curva ela ir revolucionando em torno do eixo x. E conforme essa curva revoluciona em torno do eixo x, deixa eu colocar dessa perspectiva assim, conforme ela revoluciona em torno do eixo x, a gente tem essa superfície de revolução.
que quando essa curva é uma parábola, né, ou pelo menos metade de uma parábola que eu estou exibindo ali para você, a gente tem esse paraboloide. E vale mostrar aqui que antes, olha a diferença do paraboloide anterior, antes era um paraboloide, né, voltado lá para o eixo y, que era esse aqui, né, a concavidade está voltada para o eixo y, e agora a gente tem esse paraboloide aqui. Então, deixa eu voltar para esse de agora. Então, esse aqui é um paraboloide, ele está voltado aqui, a concavidade dele voltada para o eixo x, né, para a parte positiva do eixo x. Nada impede também, deixa eu zerar aqui de novo, que ao invés de pegar essa curva, deixa eu trocar a curva aqui agora. Acho que eu vou usar essa aqui. Então agora, na verdade, eu estou pegando uma curva no plano YZ. Deixa eu colocar aqui o plano YZ para a gente ver. Também estou pegando uma parábola. Na verdade, meia parábola, né? Então, meia parábola aqui com coordenada y positiva. Então, YZ. E aqui a parábola em particular é a parábola z igual a y ao quadrado. Eu estou pegando só com y maior ou igual a zero. E a ideia, da mesma maneira que desenvolvida anteriormente, é observar então a superfície de revolução dessa meia parábola em torno do eixo OZ. Então, se a gente colocar essa curva para rotacionar, para revolucionar em torno do eixo Z, vai ser construída essa superfície que você está vendo aí, que é também um paraboloide. Então, está aqui. Esse seria o paraboloide, então, obtido pela revolução dessa meia parábola em torno do eixo OZ. Mais uma vez aqui. Esse então é o paraboloide. E para a gente poder diferenciar esses três que foram construídos, né, para o paraboloide eu coloquei esses três para você ver. Então, esse paraboloide aqui, laranja, ele está então em torno do eixo OZ, paraboloide em torno do eixo OZ. Esse azul em torno do eixo X, né? E esse aqui, que é um rosa, talvez, não sei, em torno do eixo Y. Então, eu vou colocar para girar aqui para você ver e sentir essa diferença, né, entre essas três. Deixa eu tirar aqui, colocar o plano aqui dessa maneira. Então, está aí três paraboloides. Um em torno do eixo Z, outro em torno do eixo X e outro em torno do eixo Y. Então, são superfícies quádricas as três. E essas quádricas aqui que a gente está vendo hoje nesse vídeo são as que a gente está partindo da ideia de superfície de revolução. E vale dizer também, deixa eu tirar então esse paraboloide, vale dizer que não é toda superfície de revolução que é uma quádrica, ok? Aqui então eu estou construindo o conceito de quádrica com você, partindo da ideia de uma superfície de revolução. E agora, deixa eu ver o seguinte, vamos pensar nessa... Deixa eu ver se isso não vai ficar muito difícil. Eu acho que essa aqui está legal. Vamos pensar nessa hipérbole. Espera aí, cadê a hipérbole? Na verdade, acho que a hipérbole está aqui em cima. Aqui é essa hipérbole aqui. Então, aqui na verdade, eu estou colocando uma hipérbole. Deixa eu colocar aqui. Então, no plano XY, eu estou olhando então, para essa hipérbole. Talvez pode ser legal eu omitir essa aqui um pouco por um momento. Então, essa hipérbole aqui, ela se estende indefinidamente para cá e para cá, né, nos dois ramos dela. Né? Aqui eu estou colocando só uma parte limitada para você ver. Então, essa é uma hipérbole que está lá no plano XY, ok? E então, eu vou fazer a mesma ideia e pegar essa hipérbole e fazer o seguinte. Deixa eu zerar esse valor do n aqui. Vou botar igual a zero. E fazer o seguinte, vamos imaginar, eu acho que é essa aqui, vamos imaginar o seguinte, então eu vou pegar só um dos ramos dessa hipérbole, por exemplo, vou pegar só esse ramo de cá, peguei esse ramo então que está, deixa eu colocar aqui, com as coordenadas x positivas, né? Então esse ramo de cá, a coordenada y tem positivo e negativo, mas as coordenadas x são só positivas, peguei um dos ramos da hipérbole. Deixa eu voltar aqui para a perspectiva inicial. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. O que acontece se a gente girar essa curva em torno do eixo y? Então, agora a gente vai fazer a revolução desse ramo da hipérbole em torno do eixo y. Então, deixa eu marcar a hipérbole aqui em torno de OY. Então, conforme essa curva ela gira em torno de OY, tá lá, revoluciona, para dizer melhor, né? Ela revoluciona em torno de OY, a gente tem isso aqui. Acho que eu vou precisar dar um zoom, diminuir um pouco o zoom aqui.
Acho que é assim, isso. Então, o que a gente tem é essa superfície aí. Então, ela é o resultado de se revolucionar esse paraboloide, perdão, revolucionar esse ramo da hipérbole em torno do eixo y. E aqui o nome dessa superfície quádrica é hiperboloide. E esse aqui, na verdade, é chamado de hiperboloide de uma folha, né? E talvez você não fique estranho esse nome. Por que esse é chamado de hiperboloide de uma folha? Bem, você vai entender quando eu te mostrar o hiperboloide de duas folhas. Esse aqui, então, é o hiperboloide de uma folha. Então, eu peguei um ramo. Espera aí, deixa eu omitir isso aqui um pouco. Eu peguei um ramo dessa hipérbole, certo? Ele se estende indefinidamente aqui. Eu estou pegando só até um determinado ponto para a gente poder visualizar melhor. Então, eu estou pegando um ramo dessa hipérbole e girei, rotacionei, ou melhor, revolucionei, então, em torno do eixo y. Foi isso que foi feito. E, ok, então, dito isto, eu fiz questão de deixar bem claro, né, que eu peguei um ramo da hipérbole, e vamos ver o que acontece se a gente fizer diferente. E se eu fizer o seguinte, bem, deixa eu zerar esse valor de n aqui primeiro, deixa assim. E se eu fizer o seguinte, ao invés de pegar essa curva aqui, né, esse ramo, a hipérbole inteira era essa, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou pegar só esse cara aqui. Aí, eu acho que só esse cara aqui, isso aí. E, na verdade, esses são os pedaços dessa outra hipérbole aqui. Deixa eu colocar aqui a perspectiva desse plano. Então, essa hipérbole aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então, só um pedacinho. Aqui eu só limitei para a gente poder ver a superfície de maneira... ver melhor, né? Eu consegui observar melhor, mas a ideia é que ela pode, sem problema algum, se estender. E agora, ao invés de pegar um dos ramos inteiro, na verdade eu peguei um pedaço de cada ramo, né? Aqui, visualmente, eu estou limitando até esse ponto aqui, né? Mas ela pode se estender aqui, como pode se estender desse outro lado. Então, eu fiz isso. Deixa eu voltar aqui para a perspectiva, vou dar um zoom out aqui. Espera aí. Deixa eu dar um zoom aqui usando a ferramenta de zoom que for mais exato. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. E então, bom, eu quero rotacionar, revolucionar isso aí, então, em torno do eixo X. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Rotacionar esses pedaços de curva aqui, né? Esses pedaços de hipérbole aqui, então, em torno do eixo X. E é isso aqui que vai acontecer. Isso que vai acontecer. Então, se eu pegar esses dois pedaços de ramo, ao invés de pegar um ramo inteiro, eu peguei duas metades, vamos dizer assim, de cada ramo. Então, ao fazer isso, eu tenho essa superfície que você está vendo aí. E essa superfície é a que a gente chama de hiperboloide de duas folhas. Por isso que aquela primeira era chamada de uma folha, e essa aqui, então, acho que visualmente você consegue ver por que é um hiperboloide de duas folhas, né? Porque ela tem dois pedaços desconectados, né? Vamos dizer assim, que se você tivesse uma folha, talvez uma folha flexível, um pedaço sei lá, de bexiga de aniversário, e fosse conseguir construir esse hipérbole, né? Esse hiperboloide, você precisaria de dois pedaços, né? Você não consegue fazer isso aqui com um pedaço só, porque ela tem um pedaço vazio aqui entre elas, né? Um espaço vazio entre elas. Então, esse aqui, então, é o hiperboloide de duas folhas. Pode ser interessante aqui eu marcar o de uma folha só para você ver a diferença. Então, esse maior aí que apareceu maior, deixa eu afastar um pouquinho de novo. Esse maior que apareceu, eu tinha feito o hiperboloide em torno do eixo Y, né? A revolução em torno do eixo Y. E esse com duas folhas eu fiz em torno do eixo X. Mas visualmente você enxerga a diferença. Esse hiperboloide de uma folha, que é esse azul aqui, esse maior, né? Ele, em tese, é como se tivesse um pedaço só de papel, um pedaço só de folha. Talvez precisaria ser flexível para ficar nesse formato aí, sem enrugar, né? Mas você faria com uma folha só, vamos dizer assim, de material flexível, talvez. E já o hiperboloide de duas folhas, que é esse aqui agora, você precisaria de dois pedaços de alguma coisa para conseguir construir. Então tá aí. Eu mostrei dois hiperboloides, então, o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas. Deixa eu omitir isso aqui e deixa eu aproveitar e zerar antes que eu esqueça. Deixa eu botar aqui igual a zero. Então, concluído, hiperboloide de uma folha e hiperboloide de duas folhas.
Então, deixa eu omitir essas duas curvas aqui. A gente pode ter também essa hipérbole aqui que eu estou mostrando para você, é uma hipérbole no plano XZ, certo? Agora a gente estava lá no plano XY, né? Agora eu vou enxergar essa aqui no plano XZ. E seguindo a mesma ideia de antes, deixa eu tirar essa malha aqui e voltar para esse plano aqui. Deixa eu ver se assim talvez fique melhor. Não, vou voltar com a malha. Então, talvez uma coisa diferente, né? Aqui eu vou colocar então o hiperboloide de uma folha, só que dessa vez o hiperboloide de uma folha em torno do eixo Z. Mesma ideia. Eu peguei um dos ramos da hipérbole, ok? Não os dois, né? Um dos ramos da hipérbole para girar, rotacionar, ou melhor, revolucionar em torno do eixo Z. Então tá aqui, deixa eu colocar para girar talvez assim, para você entender a tridimensionalidade aqui. E basicamente é isso. Então peguei um dos ramos, né? Nesse caso foi um dos ramos inteiro ali, esse hiperboloide está limitado, né? Eu não coloquei para a hipérbole inteira, para facilitar a visualização aí. Mas então você pega um dos ramos desse hiperboloide, um dos ramos dessa hipérbole, e revoluciona em torno do eixo Z. Então a gente tem essa superfície aqui, que então é o hiperboloide. E vale dizer também, né, que como a gente está falando aqui de superfícies quádricas e eu estou partindo da ideia de revolução, então quando a gente pensa nessas superfícies quádricas, a gente acaba vendo circunferências, né? Se a gente cortasse por exemplo, esse hiperboloide aqui, deixa eu diminuir o zoom um pouco. Se a gente cortar esse hiperboloide aqui, fazer um corte paralelo ao plano z igual a zero ou plano xy, a gente vai ver circunferências, né? Você pode entender isso lá da ideia que foi desenvolvida de superfície de revolução. Só que não existe só esse tipo de hiperboloide, né? Aqui eu estou desenvolvendo a ideia a partir da superfície de revolução, mas esse hiperboloide aqui ele tem seções circulares, né? Isso não é obrigatório para ser uma superfície quádrica, ser uma superfície de revolução, mas essas superfícies de revolução que eu estou mostrando são superfícies quádricas. E é importante dizer também que nem toda superfície de revolução é quádrica, ok? Eu estou usando o conceito de superfície de revolução para te mostrar algumas quádricas. É isso que eu estou fazendo aqui. E deixa eu, então, omitir esse hiperboloide aqui, tá ok? Vimos. E deixa eu zerar isso aqui antes que eu esqueça também. Pronto. E agora, então, ficou faltando hiperboloide, paraboloide, ficou faltando cone. Então, deixa eu pegar e fazer o seguinte. Essa reta aqui é uma reta mesmo, né? Essa reta aqui, então, é uma reta no plano YZ. Estou colocando para girar, para você entender que isso aqui é uma coisa 3D, mas se eu pedir aqui o plano YZ, agora sim, então é uma reta no plano YZ. Nada muito diferente. As outras curvas talvez foram mais complexas, né? Essa aqui talvez seja mais simples. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a revolução dessa curva em torno, por exemplo, do eixo OY. Bom, se essa reta, né? Eu falei curva, né? Mas a gente está falando de uma reta. Se essa reta ela está no plano YZ, né? A gente pode ter uma revolução em torno do Y ou em torno do Z. E eu vou começar aqui fazendo a revolução em torno do Y. Deixa eu girar aqui um pouco. Acho que talvez essa perspectiva aqui seja interessante. Vou deixar assim. Então, conforme essa reta ela gira em torno do eixo Y, a gente vai ter esse objeto aqui. Deixa eu dar um zoom out para aparecer aquele pedaço de baixo que não apareceu. Acho que um 66. Ok, foi. Então, essa aqui, então, vai ser a superfície de revolução dessa reta. Opa, agora sim, em torno do eixo Y. Então, revolução em torno do eixo Y. Ok? E essa superfície aqui é que a gente chama de cone. Esse é um cone. Eu poderia ter também, deixa eu fazer isso mais uma vez, né, para a gente poder visualizar. Então, eu tinha colocado nessa perspectiva aqui, assim. Deixa eu talvez mudar a perspectiva para você ver de outro ângulo. Então, conforme ela gira em torno do eixo Y, está aqui. Essa superfície é a superfície chamada cone. Vou colocar assim, explorar bastante maneiras de enxergar. Ok, então esse aí é o cone, está visto.
Só que eu falei que essa reta ela poderia revolucionar em torno de outro eixo, não é isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dessa vez para ela revolucionar em torno do Z. Então, se essa reta revolucionar em torno do Z, do eixo Z, a gente tem esse outro cone. Só que dessa vez é um cone aí que tem o eixo Z está passando por dentro dele, antes era o eixo Y. Então aqui está o cone. Ok. Chegou o 6, chegou. Eu vou colocar para girar aí para você ver. Então tá aí o cone. E acho que eu vou exibir os dois aqui. Então, antes a gente tinha a revolução em torno do eixo Y e está em azul, e aí em rosa está a revolução em torno do eixo Z. Então é a mesma reta que revolucionou. Só que ela gerou essas duas superfícies diferentes de acordo com em torno de qual eixo essa reta ela revolucionou. E então é isso. Esse aí é conhecido como cone, né? Para ser mais exato, né? Seria a superfície cônica. E nesse caso, como foi obtido através de revolução, seria a superfície cônica circular. Mas como muita gente chama de cone, né? Então eu escrevi aqui no código como cone, né? Esse código do GeoGebra, mas o nome mais certinho, pelo menos de acordo com o que eu conheço, é superfície cônica. E como esse cone foi construído, essa superfície cônica foi construída através da ideia de revolução, seria uma superfície cônica circular. E então é isso. Deixa eu só reolhar essa superfície que a gente viu. Então primeiro a gente viu a esfera. Vimos a esfera, na verdade pode ser bom eu tirar essa reta aqui, né? Então vimos a esfera, uma das superfícies quádricas. Vimos também, depois da esfera, o elipsoide, está aqui, o elipsoide. Deixa eu colocar para girar aqui um pouco, talvez um pouco mais rápido, porque agora é uma revisão, um resumo, né? Então está aqui o elipsoide. A gente tinha visto a esfera. Vimos então o elipsoide. Depois do elipsoide, a gente viu o paraboloide. Então está aqui um dos paraboloides. Deixa eu colocar ele para girar aqui. E se eu quiser, eu posso até adicionar mais os outros paraboloides que foram vistos, né? Deixa eu clicar fora aqui. Então tá aí os paraboloides em torno de, né, como superfície de revolução em torno dos outros eixos. Também chamado de paraboloide de revolução, porque a gente pode ter o paraboloide elíptico também, né? A gente vai ver especificamente depois. Mas então, tá aqui o paraboloide. A gente viu também depois o quê? Depois do paraboloide a gente foi para os hiperboloides. Então, aqui a gente tem o hiperboloide em torno do eixo X. Esse eu acho que eu nem cheguei a apresentar. Acho que é assim. Então, hiperboloide de uma folha em torno do eixo X. Aqui a gente tem um hiperboloide de uma folha em torno do eixo Y. Aqui um hiperboloide de uma folha em torno do eixo Z. Deixa eu marcar todos eles aqui para ficar divertido. Tá aí os 3 hiperboloides aí para você ver. Ficou uma bagunça, deixa eu tirar. Vimos depois então do hiperboloide as superfícies cônicas, né? Então aqui um cone em torno do eixo Y, revolução, cone de revolução, uma superfície cônica circular em torno do eixo Y e outra em torno do eixo Z. E então para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir, eu queria te apresentar essas superfícies quádricas, né? Não apresentei todas, mas sim, em vídeos futuros a gente vê uma por uma com um pouco mais de calma, né? E basicamente o que eu queria era construir junto aqui de você os conceitos geométricos importantes para a gente conseguir visualizar essa superfície. Então era só isso para esse vídeo mesmo, eu desejo para você bons estudos e é isso aí.